Obrigado, deputado, senhoras e senhores. O que me traz à tribuna hoje, deputados, não é dos melhores assuntos, deputado Robson Leite. Eu estou muito preocupado com uma situação específica que envolve a questão de direitos humanos aqui no estado do Rio. Não sei se Vossa Excelência viu na imprensa, mas 2 pescadores foram encontrados mortos essa semana, né? Eles tinham saído para pescar juntos. Um deles foi encontrado dentro do barco e anteontem, se não me engano, o outro corpo foi encontrado aqui em São Gonçalo. Todos eles com claras evidências de execução sumária, estavam inclusive com os braços, né, mãos e pernas amarradas. Esses 2 casos de homicídio têm algo a mais por trás e hoje o Jornal Globo traz uma matéria pequena, mas que relata ali do que se trata. Eu estou falando do senhor João Luiz Teles, de 40 anos, e do Almir Nogueira, de 45. Essas pessoas, mais do que pescadores, eles eram membros da diretoria de um grupo chamado Homens do Mar. Eram militantes ambientais que atuavam principalmente, deputado Robson Leite, na área de Magé, uma área que a gente conhece bem aqui nessa casa, né? Com tristes recordações, inclusive. Né? Nada contra os moradores de Magé, mas as suas representações políticas que passaram por aqui não nos deixaram saudades. Mas nesse sentido, deputado Robson Leite, eu estou muito preocupado porque, olha como é que são as coisas, eu tinha preparado para ontem uma fala, acabei não conseguindo fazer por falta de tempo, do Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. Ontem foi o Dia Nacional de Apoio às Vítimas de Tortura. E nós temos um enfrentamento sistemático à questão da tortura aqui no Rio de Janeiro. Aprovamos uma lei importante nessa casa, que foi o Comitê de Prevenção à Tortura e o Mecanismo de Prevenção à Tortura. O mecanismo vem fazendo um excelente trabalho, eu presidi o comitê, hoje o mecanismo eleito por esse comitê, hoje o comitê tem à frente a OAB, né, hoje, nesse momento, é a sociedade civil e não mais os órgãos do Estado estão à frente, que é um avanço também, é a doutora Camila, que está à frente hoje do comitê, mas o mecanismo vem fazendo uma série de visitas, quebrando o principal instrumento combustível da tortura, que é a falta de visibilidade nos lugares onde a tortura ocorre. Então, visitar os porões da tortura, visitar os porões do Estado, é um instrumento muito eficaz de enfrentamento à tortura. Ontem, eu estava preparado para falar sobre isso e hoje eu já tenho que mudar, porque mais do que falar sobre os casos de tortura, ou sobre a tortura de uma maneira geral, nós temos aqui um caso grave de execução de militantes de direitos humanos, militantes ambientais, por forças absolutamente retrógradas, criminosas, que continuam agindo dentro do Rio de Janeiro. Mas, para aumentar a minha preocupação, e aí, deputado Robson Leite, eu queria o apoio de Vossa Excelência, eu fiz um ofício ontem à ministra Maria do Rosário, ministra do governo Dilma de Direitos Humanos, né, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, informando a ela, e eu não sei se Vossa Excelência tem conhecimento disso, que nossos 3 programas de proteção que funcionam no Rio de Janeiro estão parados. Não sei se Vossa Excelência tem conhecimento, mas o programa de proteção à testemunha, o programa de proteção à criança e adolescente ameaçados de morte e o programa de defensores de direitos humanos, os 3 programas estão paralisados no Rio de Janeiro hoje. Então hoje, nesse momento, se bater alguém no gabinete de Vossa Excelência dizendo, olha, eu testemunhei um crime e eu quero depor, mas eu preciso entrar no programa de proteção. Não pode. Não pode. Ninguém nesse momento pode entrar no programa de proteção à testemunha do Rio de Janeiro, está parado. E tem aqui, olha, a promotora Renata Bressan, abre aspas, enquanto não sanada a pendência contratual licitatória, testemunha alguma, mesmo com decisão do CONDEL, poderá ser admitida a ingressar no programa, fecha aspas. Programa de proteção à testemunha. Eu quero saber, na Comissão de Direitos Humanos, nós que recebemos diversos casos semanalmente, o que eu faço? Eu ligo para o cara que quer matar lá, eu ligo para o assassino e falo, olha, espera um pouco, porque o programa nesse momento não está podendo aceitar ninguém. Então vamos combinar de vocês não matarem ninguém essa semana? Isso é uma vergonha, isso é um absurdo.
E o pior, não é um único programa, não, os 3 estão paralisados por problemas burocráticos, problemas de repasse. O problema é que a vida não espera. As ameaças não são burocráticas, são reais, concretas. São pessoas que sem esse programa, ou esses programas, têm as suas vidas absolutamente ameaçadas. Uma dessas pessoas ameaçadas é o líder, é o Alexandre, é o líder do movimento Homens do Mar. Exatamente o mesmo movimento que esses 2 pescadores assassinados nesse final de semana pertencem. E ele pertenceria ao Programa de Defesa dos Defensores, que até hoje não tem decreto do governo do Rio de Janeiro formalizando esse programa. A proteção com o Alexandre, que é o líder desse grupo, que 2 pessoas foram assassinadas nesse final de semana, é absolutamente precária, porque não tem decreto, não está formalizado. Tem um absurdo que no século XXI, e a Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro tem total responsabilidade sobre o que está acontecendo, sobre essa burocracia, sobre não ter um plano B para fazer um atendimento a essas pessoas. Como é que nós ficamos? Com a palavra o deputado Robson Leite. Serei breve, deputado Marcelo Freixo. Eu não sabia e realmente estou chocado e preocupado. Farei contato, inclusive, saindo daqui agora do plenário, vou ao meu gabinete para fazer contato com a Secretaria para saber as informações e, evidentemente, cobrar as providências o mais rápido possível, porque é inadmissível. Você tem razão em trazer esse tema, trazer isso para a tribuna, aqui para o debate. Parabéns por essa iniciativa, porque são vidas humanas, de pessoas que, mais do que isso, simplesmente estão sendo punidas, entre aspas, punidas, por prestarem um serviço à sociedade, que é fazer as denúncias. Então, evidente que esse programa é importante e não pode parar, nada justifica isso, e somos esforços ao discurso de Vossa Excelência para que a gente possa resolver esse problema. Obrigado, deputado Robson Leite. Tem mais um detalhe, deputado. O caso desses pescadores de Magé envolve diretamente a Petrobras também. Esse é um outro debate que a gente tem que tratar, porque tem a ver com as obras da Petrobras próximas à Baía de Guanabara. O gasoduto fez com que a praia de Mauá, em Magé, ficasse fechada para os pescadores artesanais durante muito tempo. E inúmeros protestos aconteceram. Daí surgiu o grupo Homens do Mar, que protestam contra essa concepção de desenvolvimento, que inviabiliza a pesca artesanal, que inviabiliza a vida das pessoas. E o pior, em muitas dessas grandes obras, como é o caso da CSA e como é o caso desse gasoduto, inúmeras empresas terceirizadas assumem outros serviços. Vossa Excelência conhece bem isso, sabe disso. E essas empresas terceirizadas, muitas delas contratam para sua segurança grupos de extermínio ou milícias. E que, evidentemente, não tem qualquer compromisso legal. Essas pessoas estão ameaçadas por esses grupos de extermínio, por esses grupos de bandidos, que trabalham para empresas terceirizadas pela Petrobras, nesses empreendimentos. Não é possível, não adianta a Petrobras dizer que não tem responsabilidade, porque isso é coisa de uma empresa terceirizada, mas é uma empresa terceirizada contratada por ela, que não pode ter como esquema de segurança grupos criminosos, e que estão matando militantes ambientais e militantes de direitos humanos. É importante dizer, para concluir, presidente, que nós tivemos agora a Cúpula dos Povos. Vossa Excelência esteve lá inúmeras vezes. Nesse episódio da Cúpula dos Povos, esse grupo chamado Homens do Mar, eles fizeram inúmeras denúncias. E agora, primeiro final de semana, deputado, primeiro final de semana depois da Cúpula dos Povos, 2 pescadores, lideranças desse movimento, são assassinados. Há uma enorme chance disso ter sido uma resposta às denúncias feitas na Cúpula dos Povos. Olha o grau de seriedade que tem isso. E nesse momento os programas de proteção, todos eles, estão paralisados por absoluta incompetência dos nossos governantes. Porque uma ONG que dirige o programa não pode receber recurso porque está impedida. Ok, mas tem que ter um plano B, tem que ter uma alternativa, porque a vida não pode esperar. Se essa ONG está com problema, que se resolva o problema, mas enquanto isso, você tem que ter alguma possibilidade de atendimento a essas pessoas. Todos os casos de programa de proteção são casos emergenciais, não são casos que podem esperar, um dia pode ser fatal. Enfim, está aqui feita a denúncia, a Comissão de Direitos Humanos está acompanhando esses casos, está cobrando, e eu espero que
um conjunto maior aqui de deputados possa estar se somando a esse esforço de fazer com que outras vidas não sejam perdidas. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Marcelo Freixo. Próximo orador inscrito.